Nessa aula você vai aprender a forma definitiva de você operar com linhas de tendência, sendo LTAs, que são linhas de tendência de altas, ou LTBs, que são linhas de tendências de baixo. Então assiste essa aula até o final, porque nela você ainda vai ter uma surpresa. Bom, primeiro que você tem que entender é o seguinte: o que são linhas de tendências, para que elas servem, onde elas vivem? Bom, linhas de tendências são padrões que a gente encontra no mercado que seguem uma tendência que a gente utiliza para fazer operações. A primeira coisa que você precisa entender é quais tendências que o mercado pode seguir. A primeira coisa que você tem que entender é que o mercado ele pode seguir tendências de alta, onde o preço sai daqui de baixo e chega até aqui em cima, ou você pode seguir tendências de baixa, onde o preço sai daqui de cima para aqui para baixo, tá? Então a gente tem tendências de alta e tendências de baixa. E como que a gente vai saber que linhas de tendências são essas, tá? Essas linhas de tendências são simplesmente os padrões que a gente encontra nesse movimento. Não sei se você viu aqui um pouquinho do padrão, mas qual é o padrão? O padrão é essa zona aqui embaixo, por exemplo, em uma linha de tendência de alta. A gente tem vários fundos que chegam em próximo a essa zona aqui, essa linha que eu marquei, e iniciam um processo de alta. Eles chegam aqui de novo e iniciam um processo de alta. Então eles chegam aqui e sobem, chegam aqui e sobem, chega aqui e sobe, chega aqui e sobe, e chega aqui e sobe também. Então esse é um padrão de alta. Como que a gente vai identificar e como que a gente vai operar eles, a gente vai ver agora no gráfico. Já abri aqui a conta da corretora. Se você não conhece essa corretora, você está perdendo tempo, porque de verdade essa corretora aqui é a corretora que ajuda as pessoas, principalmente iniciantes, a não quebrarem a banca. Por que, Fabrício, que ela ajuda os iniciantes, ela ajuda as pessoas que estão no mercado a não quebrar a banca? Porque ela simplesmente tem uma configuração, ela tem uma ferramenta dentro da corretora que você consegue configurar qual o seu stop diário. Quanto você quer correr de risco no dia? Por exemplo, você coloca lá, ó, eu tenho R$1.000 aqui de capital, mas eu quero operar somente utilizando até 50, perder no máximo R$50 se eu tenho lá no negativo hoje. Você vai lá, configura e você não consegue ultrapassar essa zona. Ele te bloqueia e libera somente no dia seguinte. Isso é muito bom, porque ninguém perde controle, tá? Se você quiser conhecer ela, o nome dela se chama Spectre. Tem um link aí na descrição também, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui na nossa zona algo muito importante. Vamos procurar aqui. Eu estou num ativo que é o Bitcoin. Vou procurar outro ativo, tá? Eu vou abrir aqui os ativos de Forex, são os que a gente costuma operar. Vou abrir, por exemplo, o áudio SB. Outra coisa, essa corretora tem payouts muito bons, tá? Eu tô gravando isso aqui no final da tarde, então não tá muito bom. Se você for na Etiópia, por exemplo, o payout da Etiópia já tá pagando 70%. Tá pagando 83% mesmo no final da tarde. Coloquei em branco para poder ficar até mais fácil você ver aqui o desenho que eu vou fazer. Vou botar no áudio SD. Show de bola. Você consegue ver aqui? Ó, você tem um ponto aqui, ó, daqui de baixo até aqui em cima. Então a gente tem o momento que o preço saiu daqui de baixo até aqui em cima. O que a gente tem aqui? A gente tem uma linha de tendência de alta. A gente tem uma tendência de alta e a gente tem que encontrar a linha. Como é que é essa linha? Você vem aqui em linha de tendência e você consegue traçar ela. Ó, você consegue ver o padrão que a gente tem aqui? Que padrão é esse? A gente tem simplesmente o preço saindo daqui de baixo, o preço chegando até aqui em cima, e ele chega nessa zona aqui, ó, e nessa zona aqui também, né? Então ele chega aqui, aqui e aqui. Assim que ele chega nessa zona, ele inicia um processo de alta, tá? Então, isso aqui é um padrão de comportamento onde a gente consegue operar com esses padrões. Se eu jogar esse preço aqui para cima, olha o que você vai ver. Vou dar um zoom aqui para você ver. Ó, bem aqui, ó, nessa zona exata aqui, ó, o que a gente tem? Ele chegou, tocou nessa zona, nessa linha que a gente traçou com aqueles preços lá de trás. E assim que ele toca, ele faz aqui um movimento de alta e depois cai. Mas esse movimento de alta é o suficiente para você ganhar uma operação, tá? Então, vou te ensinar a traçar aqui melhor essas linhas no detalhe, tá? Mas é uma zona muito interessante para você fazer essas operações. Vou para o segundo ativo aqui. Vou abrir aqui, por exemplo. Não te preocupa que eu vou te mostrar na teoria, tudo desenhadinho, tudo explicadinho, tá? Aqui, ó, eurodólar, por exemplo. Vamos ver se o eurodólar tem um movimento aqui interessante para poder a gente chegar aqui nessa zona, tá? Ó, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, um movimento diferente do gráfico anterior, por exemplo. A gente aqui, ó, linha de tendência. Deixa eu tirar aqui, porque senão fica toda hora aparecendo uma. E a gente tem aqui
uma linha de tendência, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa que faz esse movimento. Então, o que acontece? Como que a gente traça essas linhas de tendência? Eu vou pegar aqui e vou desenhar lá nesse aplicativo, e acho que vai ser mais interessante desenhadinho para poder você ver como vai funcionar, beleza? Então, vem aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem um movimento, vamos fazer um movimento de alta aqui, com verde, claro. Então, a gente tem um movimento de alta. Logo em seguida, em uma tendência de alta, a gente tem um movimento de alta, logo em seguida a gente tem uma correção, beleza? Depois de seguida um outro movimento de alta, não vou ficar desenhando mais bonito do mundo, mas logo em seguida a gente tem uma correção. Movimento de alta, logo em seguida a gente tem uma correção. Então a gente tem aqui agora um outro movimento de alta. Então isso aqui é uma tendência de alta, beleza? E a gente tem que encontrar um padrão aqui dentro. Com esse padrão que a gente vai encontrar, deixa a linha mais grossa aqui, a gente tem que encontrar exatamente aonde a maioria dessas zonas aqui, que a gente vai chamar de fundo, elas se encontram. Fabrício, quantos toques precisa ser para poder fazer a minha operação? Você precisa de pelo menos 2 toques, ou seja, você precisa de um primeiro toque, né, primeiro movimento, você precisa de um segundo movimento. Nesse segundo movimento aqui, ó, é o segundo movimento que vai te dar exatamente essa confirmação que ele teve uma alta, ele caiu, ele rompeu essa zona, né? Quando ele faz um topo, ó, quando ele faz um topo, quando ele faz um segundo topo maior do que esse primeiro topo aqui, você já fica, opa, aqui está iniciando uma tendência de alta. Então ele fez o segundo topo e fez um fundo mais alto do que esse primeiro fundo aqui. Se ele fez o segundo fundo aqui, ó, mais alto do que esse primeiro fundo. Então o segundo fundo e o segundo topo são maiores que os primeiros. Então aqui é uma tendência de alta. Então o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha com um padrão aqui cortando bem na pontinha, né? Se tiver algum pavio, o que é pavio, Fabrício? Na vela ela fica assim, ó. Ela pode ter um tracinho para cima e outro para baixo, onde o preço não fechou. O corpo é o fechamento aqui, né? Então, se tiver um pavio, você vai traçar bem no corpo. Você não vai traçar na ponta do pavio, tá? Por quê? Porque aqui se você for operar com esse mesmo tempo gráfico. Então, se você está operando para M1 e vai operar para M1 também, você traça no corpo. Tem muita gente que faz marcação em M5, e vai operar em M1. Se você fizer isso, você vai ter que marcar na ponta do pavio, tá? Você não marca no corpo, beleza? Então, fez esse movimento. Então, você fez aqui o primeiro topo, você fez a marcação. E aí, você vai operar a partir de quando? Você vai operar a partir desse terceiro toque. Fez o toque, você opera sempre para a próxima vela, tá? Fez um toque para a próxima vela, ele vai continuar subindo. Tocou de novo, você pode comprar de novo, até uma hora que vai acontecer o rompimento. Quando acontecer o rompimento, Fabrício, o que eu devo fazer? Vai ter uma hora que você vai perder, não existe operação 100% de assertividade, tá? Não existe operação de 100% de assertividade. Então, vai chegar um momento que você vai perder essa operação. Quando você perder essa operação, você vai fazer o seguinte: você vai seguir um bom gerenciamento, lembrando que se você não sabe gerenciar a forma correta do seu capital, é só você deixar o like nesse vídeo aqui. Se bater 1000 likes, eu vou soltar uma aula somente sobre como você deve gerenciar seu capital, detalhe por detalhe. Ainda vou te dar uma planilha de graça, tá? Para poder você fazer isso. Então, beleza. Se acontecer um rompimento, desenhar aqui de uma forma mais simples, fica mais fácil, né? Veio aqui uma LTA, você traçou aqui a zona e rompeu. Pode romper? Claro que pode. Uma hora vai ter que mudar a tendência e corrigir esse movimento anterior também, beleza? Então isso é muito comum. Mas assim que acontecer o rompimento, o que você vai fazer? Uma dica: a costa, né, dessa zona, essa linha de tendência, ela também é uma zona de compra e venda, como se fosse um suporte de resistência. Depois que rompe, ele muda o sentido. Então, quando esse preço chegar aqui na costa, ó, nesse exato ponto aqui, ó, você pode vender também, tá bom? Claro que você não vai fazer isso muitas vezes. Eu te indico que, se você pegou uma LTA, tá vindo aqui no movimento, você tá ganhando as operações aqui, comprando nesses fundos, tá respeitando. No momento que romper, você opera apenas o primeiro toque, quando estiver voltando, né? Ele volta para testar, operou o primeiro toque, você vende, ganha a operação, você já muda de ativo ou espera uma outra análise, sendo suporte de resistência, indicadores, o que seja, tá? Fabrício,
Eu aprendi aqui as regrinhas, várias dicas de LTA e LTB, dicas aqui infalíveis, mas eu quero operar do zero LTA e LTB, quero entender a teoria, tudo, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula para você que quer aprender a operar LTA e LTB, eu no quadro desenhando coisinha por coisinha, te mostrando exatamente como você deve, regrinhas por regrinhas. Aqui foram dicas que vão te ajudar muito a ganhar dinheiro com LTA e LTB, a fazer operações mais assertivas, mas se você quiser sair do zero, você pode ir simplesmente no link que está na descrição, beleza? Fabrício, eu gostei do teu conteúdo, eu quero conhecer mais sobre as tuas aulas, os teus conteúdos e tudo mais. Basta você me seguir no @Fabrício Frazão, o editor tá botando bem grande aqui para você me seguir lá no Instagram, e você pode também se inscrever aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para poder você ter mais acesso a mais conteúdo aí, beleza? Beijo e até a próxima aula.